No vídeo de hoje a gente vai falar aí sobre a numerologia, sobre previsões. Vou fazer uma análise numerológica aí do casal do momento, né? Esse casal que tá aí quebrando a internet, tá em todos os portais, é notícia o tempo inteiro, que é a Maíra Cardi e o primo rico, o Thiago Nigro, né? Eles se casaram aí no último dia 29, né? 29 de agosto. E hoje eu decidi trazer um pouquinho aí sobre a numerologia, sobre os números desse casal, né? Será que eles são compatíveis aí como um casal, né? O que os números, o que a numerologia, ela fala sobre isso? Então seja muito bem-vindo, se você não me conhece, se você está chegando agora, eu sou a Lu Chiara, sou numeróloga, taróloga e psicoterapeuta holística, certo? Hoje eu fiz então uma análise aí, né, desse casal, Maíra Cardi, Thiago Nigro. Vamos entender, né, à luz dos números, o que a numerologia fala sobre esse casal, né? Será que esse relacionamento tem tendência de durar? Será que eles são compatíveis? Será que eles têm realmente características em comum? O que os números mostram aí dessas duas pessoas? Então eu vou falar um pouquinho sobre os números da Maíra, os números do Thiago e os números do casal. Porque relacionamento é isso, né, gente? Quando a gente entra num relacionamento, tem você como pessoa, você com seus números, com a sua energia, a pessoa, seu companheiro, sua companheira, com os números dela, com a energia dela, e tem as duas pessoas, né? Eu, você, que formamos o nós. O nós é o casal, a energia do casal. Então, que eu vou falar também um pouquinho aqui nesse vídeo, tá? Mas antes, ó, se você tá chegando agora, se você não me conhece, se inscreve aqui no canal, tá bom? Se você gosta desse tipo de conteúdo, desse tipo de vídeo, se inscreve aqui, me siga, já curte o vídeo, compartilha se você achar legal, porque isso me ajuda bastante, né? Isso me incentiva a continuar produzindo conteúdos aqui como esse, tá bom? Então é isso. Então vamos lá, a gente começa falando, vamos ver sobre a data de nascimento, muito interessante, né? Aqui a gente já tem o primeiro ponto, que eu achei bem interessante passar para vocês, que é sobre o dia do nascimento. A gente vê que a Maíra Cardi, ela nasceu no dia 5 de 9 de 83. O Thiago nasceu no dia 7 de 10 de 1990. Então, olha só que interessante. A gente tem a Maíra, que nasceu no dia 5, que é o dia da versatilidade, né? Isso é muito característica dela. Então a gente vê que ela é uma pessoa que gosta muito de liberdade, né? Aquela pessoa de movimento, de ação. Pessoas que nascem no dia 5 são pessoas assim, são pessoas que não gostam de rotina, né? São pessoas que têm essa coisa de impulsividade, tem que ir, tem que fazer, tem que acontecer. E versatilidade, né? Uma pessoa que consegue ter vários talentos, consegue ter várias funções, fazer de repente várias coisas ao mesmo tempo. E costumam inclusive ser pessoas de bastante sorte. E aí a gente tem o Thiago, né? Que nasceu aí já no dia 7 do 10. Dia 7 é o quê? É o dia da inspiração. O Thiago, a gente vê que ele já é aquela pessoa muito mais introspectiva, tem um lado mais introspectivo, uma pessoa que pensa muito, né? Uma pessoa que tem um lado espiritual muito acentuado, porque o número 7, ele é o número da espiritualidade. Então aqui a gente já tem, vamos dizer assim, opostos, né? São pessoas opostos, tem características bastante opostas, extremas, mas que tem aquela coisa, né? Que os opostos se atraem. Eu acredito que isso daqui é como se, eu vejo que é como se um complementasse o outro. O Thiago, como ele pensa mais antes de tomar decisões, ele analisa, né? Ele olha para as situações, para todos os pormenores. Eu acho que ele pode ajudar a Maíra nessa questão da impulsividade, né? Então, às vezes ela quer se jogar em alguma coisa, ele tem condições de repente ir lá e ajudar, né? Falar, não, peraí, vamos esperar, vamos ver, vamos analisar aqui e ali. Então, nisso eu acho que eles se complementam muito bem. Depois a gente tem a questão dos karmas. E assim, gente, o que acontece? Quando a gente analisa os números de uma pessoa, com a numerologia cabalística, a gente consegue entender quais são os karmas que essa pessoa tem na vida dela. O que são karmas? São, na verdade, a gente entende que são transgressões que essa pessoa cometeu em outras existências e que agora, nessa vida, a pessoa tem a tarefa de quitar esses karmas, quitar esses débitos, né? Pagar essas dívidas kármicas. Então, nos karmas, a gente tem aqui a Maíra, ela tem
a dívida kármica 14, né? Porque eu vi que a Maíra, assim, ela tem o número 5, né? Muito forte no mapa dela. E a dívida 14, ela vem justamente desse número 5, tá? Então ela tem o número 5 aí na motivação, trouxe a dívida kármica 14. E aí, as pessoas que têm essa dívida, a dívida 14, são pessoas que estão sujeitas ao quê? A passar por vários desapontamentos na vida, a passar até por situações de traições, né? E a gente já viu que isso foi muito comum na vida, isso aconteceu na vida da Maíra, de outros relacionamentos que ela teve aí, inclusive até muito recentes, que ela saiu. Ela passou por traições, isso veio a público, foi complicado. É um karma, tá? Isso é um karma que ela tem, que ela trouxe, tá, gente? Então, tá sujeito a ter problemas, tá sujeito a ter prejuízo até nos negócios, eventuais falências das empresas, porque quem traz a dívida 14, ela atrai esse tipo de situação. Então, precisa ter muito cuidado. O Tiago, ele tem aqui a dívida kármica 13, né? Então, o Tiago, a dívida 13, é uma dívida que está ligada com as transformações. Então, ele é aquela pessoa que inconscientemente, ou até de forma consciente, ele costuma ter medo das mudanças, ele costuma ter medo das transformações, né? É uma pessoa que tem que se cuidar um pouco também, porque pode ter até uma tendência a ter vícios. E ele tem a dívida 16, tá? Que, assim, eu acho que é uma dívida, a 16 ela é uma dívida bastante, eu digo porque é pesada, assim, né? É uma dívida cruel. Então, o Tiago, ele tem que ter cuidado, porque ele pode atrair para a vida dele pessoas que vão mexer justamente nessa coisa do orgulho, vão tocar nessa ferida do orgulho, né? Falsos amigos, de repente pessoas aproveitadoras. Pode atrair situações de dificuldades afetivas, sim. E isso eu vi muito presente aqui nos números do Tiago, vou continuar falando mais disso. Então, a dívida 16, ela pode trazer situações que vão desafiar a pessoa no sentido das questões afetivas, dos relacionamentos, e também tem uma tendência a trazer pessoas ou situações para a vida que podem trazer perdas financeiras, perdas de bens materiais, às vezes perda até da posição social. Porque 16, né, na simbologia, a dívida 16, o 16 está ligado com a torre. A torre fala o quê? De uma queda. Pode ser uma queda que vem ligada com o ego, que mexe com o ego da pessoa, uma queda naquilo que a pessoa conquistou, que na verdade é doloroso, mas traz um aprendizado, tá? Por que eu tô falando dos karmas? Vou falar um pouquinho para vocês depois vocês entenderem onde que eu quero chegar no contexto da relação como um todo. Vamos para os desafios. Uma coisa muito interessante também, a gente vê que, o que eu vejo que pode acontecer entre eles? A Maíra, pode não parecer, mas a Maíra, ela é uma pessoa que, ela tem um desafio de número 2, então ela é uma pessoa extremamente sensível. É aquela pessoa que, ela aparenta, né, tem essa coisa de mulher forte, de estar ali, de rebater as críticas, mas as críticas é uma coisa que incomoda muito ela, né, ela é extremamente sensível, traz, né, essa coisa da vulnerabilidade. Então, é preciso ter um certo cuidado com ela nas questões dos relacionamentos, né, o parceiro, porque ela é extremamente sensível. E já o Tiago, ele tem um desafio que, gente, é um desafio ligado com as questões de relacionamento também, e é um desafio que pode fazer com que ele tenha dificuldades de se firmar, de se manter num relacionamento, né? Aí vocês vão falar assim, ah, mas ele ficou vários anos com a ex, passou vários anos num casamento, né, num relacionamento de longa data, enfim. Mas a pessoa muda, né, os seus ciclos. A gente fecha ciclo, abre ciclo, muda os períodos, muda os desafios. Então o que eu vejo, o Tiago, ele tem, talvez foi até por isso, né, que levou à separação da ex, ele vai encontrar daqui pra frente uma dificuldade muito grande de se firmar nos relacionamentos, tá? Num relacionamento afetivo. É mais ou menos parecido como o Fábio Júnior, né, gente? Veja o Fábio Júnior. Quantos casamentos o Fábio Júnior teve? Porque tem-se ali desafios na vida dessas pessoas, do Fábio Júnior, assim como do Thiago Nigro, que é ligado com o relacionamento. Então é aquele desafio onde a pessoa, ela pode, de repente, estar numa relação e querer muito ficar controlando, né, o comportamento dos outros, né, querer ser uma pessoa mais intolerante na relação, e isso afeta com certeza. Então você imagina uma pessoa que nem a Maíra, que é vulnerável, né, que é uma pessoa mais sensível, com uma pessoa que já tem uma tendência a ser mais controlador ali. Então pode dar ruim aqui nesse ponto, né, que são barreiras, são obstáculos que eu vejo que eles precisam aí superar. E aí a gente tem uma outra questão aqui, que eu diria até que é uma grande, pode ser um grande problema, pode ser uma grande bandeira vermelha aí, que são a questão dos fechamentos de ciclo. É assim, gente, até quando eu vi, eles assumiram o namoro em março, né,
desse ano. Eu cheguei a fazer já na época numerologia, eu pensei em fazer um vídeo, mas acabei não fazendo. Falei, vou aguardar mais um pouco. E a gente vê que foi super rápido assim, né? Com 5 meses eles já optaram por se casar. E o que acontece, né? O que eu percebo que a Maíra, é engraçado que assim, ela conheceu o Thiago justamente quando ela estava nesse processo, no processo de fechamento, de transição de um ciclo, de fechar um ciclo para começar outro. Então, eu até falo que o que me parece é que essa relação tem algum objetivo ali, me parece que é uma relação que é kármica. O que eu sinto aqui, analisando os números dos dois, é que a relação deles vai fazer com que ambos tenham um profundo aprendizado aqui nessa existência, nessa vida, tá? Então eu acredito que sim, é uma relação kármica, pode ser uma relação que já veio sim, né, que eles já tiveram envolvimento em vidas passadas, já tiveram um relacionamento. E isso, gente, sabe quando você conhece uma pessoa que você não consegue explicar, que você sabe que dá aquele boom, você conhece a pessoa, você fala, meu Deus, é minha alma gêmea, essa pessoa tem alguma coisa que eu não consigo entender, parece que eu conheço já de algum lugar, que eu não sei explicar de onde. Isso mostra, isso tem muito a ver quando é uma relação kármica, porque você encontra a pessoa e você não entende, você não acha explicação, você parece que tem tanta afinidade com aquela pessoa, parece que você já conhece, mas você não explica de onde. Isso acontece muito quando são relacionamentos kármicos. E o interessante é que esse tipo de relacionamento, as pessoas se encontram aqui nessa existência, muitas vezes para viver um relacionamento kármico, justamente quando elas estão na fase da maturidade. Por quê? Porque é um relacionamento que costuma exigir muito desses parceiros. Vai exigir, vai trazer conflitos, vai trazer dificuldades. Então, se não forem pessoas maduras, né, vividas, que já têm ali uma bagagem, né, de vivência muito forte, não vão conseguir levar essa relação para frente. Então, me parece, olhando pela forma, do jeito que eles se conheceram, assim, o quanto a coisa foi rápida, o quanto já veio o casamento, o quanto eles se demonstram apaixonados, né, com essa coisa de, uau, encontrei o amor da minha vida e é para sempre. Me parece que tem alguma coisa ali que é ligado, é mais profundo, pode ser alguma coisa enraizada que já vem de outras vidas. E o relacionamento kármico é quando existe um endividamento entre o casal. Então esse casal, é provável que em outra existência tiveram um relacionamento, o casal teve um relacionamento, e teve vários conflitos, e teve situações que não foram resolvidas, ou de repente, né, aconteceram coisas traumáticas, e aí esse casal, essas duas almas, na verdade, né, acabam se encontrando aqui, porque os relacionamentos, a gente atrai uma pessoa, justamente, a questão é da vibração, né, são as almas que se atraem, a gente não tem uma alma, a gente é uma alma. Então, quando você vê aquela alma que você não consegue explicar, pode ser porque você já vivenciou isso, já vivenciou com aquela alma, já teve uma interação numa outra vida. E aí, o que acontece? Quando tem esse encontro, é porque essas almas precisam ter novamente uma chance, né, um novo relacionamento aqui nessa existência, de repente para resolver vários mal-entendidos, né, várias questões que ficaram no passado. Ou até mesmo para que um quite alguma dívida que tenha com o outro. E olhando a forma que aconteceu, me parece muito que isso daí é um relacionamento kármico. Eu sinto muito isso. E assim, vamos falar da questão de ciclos que eu estava falando. Por que eu acho que é assim? Porque a Maíra, ela chegou, ela, sabe, trouxe realmente o Thiago para a vida dela justamente nessa fase da virada do ciclo. O que a gente percebe? A Maíra, nos últimos anos, ela passou por um longo período aí dos últimos anos que foi um ciclo maravilhoso para ela. Foi um período realmente muito bom. Então, quando eu analiso o nome dela, os números dela, eu consigo perceber nitidamente isso. Foi um período onde ela ficou realmente nos holofotes, por muitas vezes ficou no olho do furacão, né? Foi alvo de polêmicas, mas isso, gente, de forma, assim, sempre contribuiu de forma benéfica. Para quê? Para que ela tivesse crescimento profissional, crescimento financeiro, né? Então ela aumentou substancialmente o patrimônio dela, e isso graças a esse período, esse ciclo amplo que ela viveu aí, né? Que é uma influência do nome dela, uma influência numérica, e que ajudou muito ela a ter, né, esse gap aí, esse período de vários anos, onde ela pôde construir um alicerce sólido para a vida dela, principalmente na questão material e financeira. Só que agora as coisas mudaram. Quando ela fez 40 anos, né, é mais ou menos a previsão que a gente faz aqui da numerologia, mudou-se esse ciclo. Então a Maíra agora ela entrou num ciclo aí que é um ciclo de muita transformação. Então, gente, muitas coisas vão acontecer na vida dela
nessa questão da transformação, da mudança. Ela vai passar por uma transformação, por uma lapidação, até pessoal, muito grande. E não é pouco tempo, assim, é um ciclo muito grande aí. A gente pode colocar mais uns 9, 10 anos aí pela frente. Um ciclo de muitas transformações, né? Por quê? Porque a vida, gente, é uma roda gigante. Então a gente tem momentos que a gente está em cima, ótimo, mas a roda gira. Depois a gente desce mais um pouco, depois a gente sobe novamente. Viver é isso, né? Faz parte. Então a gente já está sempre abrindo e fechando ciclos. Então é um período que pode trazer, sim, perdas materiais, perdas financeiras, pode trazer perdas, inclusive, de pessoas, de entes queridos, né? Pessoas queridas à volta dela. E é um período, assim, é como se, sabe, é como se uma parte dela, nesse momento, tivesse que ficar de lado, tivesse que morrer para renascer uma nova versão, sabe? É isso que eu vejo. Então, o que pode acontecer aqui? O que eu acho que pode, de repente, não ser tão legal aqui com essa mudança de ciclo? O Tiago, ele conheceu a Maíra que a gente conhece hoje, né? Essa pessoa espontânea, essa pessoa que tá ali, que gosta da liberdade. E com essa transformação que ela vai passar, eu acho que ela vai mudar tanto, assim, pessoalmente, que pode chegar um ponto que o Tiago pode olhar pra ela e falar: meu Deus, mas por que ela mudou tanto? Essa não é a mulher que eu casei. Isso pode acontecer justamente por isso, porque ela vai passar por uma grande lapidação, por uma mudança pessoal, uma transformação de vida muito grande. E essa transformação, inclusive, tem que ter cuidado, porque pode estar sujeito até a vir, né, através de situações, como eu falei, não muito legais. É aquele momento onde a pessoa pode, de repente, passar por um grande cancelamento. A gente sabe que hoje, né, a internet é a fogueira da Inquisição. Então, não precisa mais queimar uma pessoa que nem fazia antigamente na fogueira da Inquisição. Hoje, com a internet, os juízes da internet simplesmente, né, quando querem cancelar alguém, vai lá e faz o cancelamento e acabou a reputação da pessoa. Então, é complicado isso. E eu vejo que a Maíra, ela entrou nesse período que ela tem que ter muito cuidado, porque está sujeito a isso. E olha o que é interessante, né? Falando dessa mudança, a gente já começa a ver os indícios disso acontecendo. Então, ela fez os 40 anos, né, completou 40 anos, tinha acabado de se casar, e a gente já viu que ela já veio a público falar, foi a primeira, né, questão polêmica aí, falar que ela vai se afastar das redes sociais, porque ela pretende se cuidar, ela quer ter filhos e não quer mais tanta exposição. Então você já começa a ver aí essa transformação chegando. E aí o que eu posso falar pra vocês? Isso é só a pontinha do iceberg, com certeza. Só o começo de uma grande transformação que eu vejo que realmente tá começando, tá sujeito aí a chegar mesmo para ela. Já o Tiago, o que eu vejo aqui? Na questão dos ciclos, daqui a uns 3 anos e meio, eu vejo o Tiago aí fazendo também um grande fechamento de um ciclo, né? Vai passar novamente a fechar um grande ciclo na vida dele. E esses fechamentos de ciclo sempre são muito complicados quando a gente está num relacionamento. Porque é aquele período, né, como se fosse um videogame. A sua vida precisa ir para uma nova fase. E aí entra aquela questão, será que você cumpriu todas as etapas da fase anterior para você ir para a próxima fase? Então é isso que a gente sempre tem que ver. Porque se isso não aconteceu, sempre no fechamento de ciclo a pessoa pode ter muitas dificuldades no relacionamento. Pode ser uma fase muito tensa, pode ser uma fase complexa, você pode entrar numa crise muito profunda, né, com o seu parceiro, a sua parceira, quando você está fechando um grande ciclo. Então assim, analisando os números aqui, eu vejo que ele vai fechar daqui a uns 3 anos e pouco. Esse já é um período aí onde pode já surgir uma grande crise entre eles, tá? Uma grande crise aí, justamente por causa dessa questão do fechamento aí do ciclo. Mas uma outra coisa também, né, a gente vê que o Tiago, ele vai, próximo mês ele faz aniversário também, que ele é do mês de outubro. Então ele já vai entrar no ano pessoal 6, é um ano muito focado no relacionamento. E já no próximo ano, né, no ano que vem, ele entra no ano pessoal 7. E aí é onde também eu já vejo que já pode surgir o primeiro conflito entre eles, a primeira dificuldade aí no casamento, né? Já uma crise surgindo. Porque o ano pessoal 7, ele é um ano muito fechado para o casamento. Então quando a pessoa está casada e está com o ano pessoal 7, geralmente a pessoa ela fica muito introspectiva, ela acaba não conseguindo dar tanta atenção para o parceiro, para a parceira, e isso acaba afetando no relacionamento. A vida da pessoa se fecha, porque ele é um ano muito espiritual, né? E a pessoa acaba ficando muito no mundinho dela. E isso quase sempre costuma ocasionar uma crise, costuma trazer um problema aí no relacionamento. Então, eu vejo que esse relacionamento já, né, daqui a um ano e pouco, já pode estar sujeito aí a passar já por uma
uma crise, né? Já ter uns conflitos aí para serem resolvidos, tá? Mas assim, não acredito que seja alguma coisa que vai levar ao término, tá? Eu acho que pode ser muito mais complexo, como eu falei, daqui a 3 anos e meio, que seria o período desse grande fechamento de ciclo de mudança na vida do Thiago. Isso com certeza vai abalar as estruturas e pode até trazer, de repente, um rompimento, trazer algum problema aí, alguma, né, complexidade aí entre o casal. E aí a junção disso, né, a gente tem aqui a numerologia do casal em si, a gente tem um 8, tá? Então o que? É um casal que eu vejo, analisando aqui essa energia, é um casal, eles são muito focados, principalmente na parte do trabalho e na parte de manter uma boa vida, né? Fica muito claro pra gente, olhando pro casal, essa energia. Então eu acho que isso foi um ponto que eu acho que conectou muito eles. E também, eles se preocupam muito com a imagem que eles vão passar pra sociedade. A gente vê muito isso, né? Essa coisa de, muitas vezes, querer se mostrar como um casal ali perfeito, né, e tal. Porque tem a ver com com a numerologia que dá aqui com esse 8, né? Essa coisa de querer mostrar realmente uma coisa muito certinha, muito bonito, querer passar tudo isso. Assim, o cuidado que precisa se ter aqui é porque o casal com esse número pode acontecer de muitas vezes se apegar muito aos bens materiais e acabar deixando um pouco a paixão, a questão do amor um pouco de lado, né? Então, acho que é um ponto aqui crucial que eles precisam se atentar para evitar problemas futuros aí no relacionamento. Então, é isso aí, tá? Que eu analisei dos dois. Eu acredito, né, como eu falei pra vocês, o grande tema que eu vi aqui nos números, que é um relacionamento que me parece ser realmente kármico. Ele vai trazer uma profunda transformação na vida dos dois. E o que eu acho assim, analisando o contexto, né, vale lembrar que tudo que eu falei aqui, gente, é baseado nos números, não é a minha opinião pessoal, não é o que eu acho, é tudo pela numerologia cabalística, baseado nos números, que eu falei pra vocês aqui, tá? Então assim, olhando, né, fazendo uma análise dos números do casal, eles se casaram em 5 meses juntos, já casaram, e casaram com comunhão total, comunhão universal de bens. Isso quer dizer o quê? Que se houver uma separação, né, vai ser dividido metade. E aí que eu acho que pode ter sido talvez um erro, que eles deveriam ter analisado, ter visto melhor, né, porque eu vejo que grandes mudanças aqui, olhando pelos números, vão acontecer na vida dos dois, principalmente na vida da Maíra. Então pode ocorrer de repente uma perda de patrimônio, e aí aquela coisa, né? Será que isso não está ligado com o relacionamento kármico? Será que isso não está ligado com essa coisa do endividamento que eles têm de um para com o outro? Né? Será que numa outra vida um não acabou lesando o outro? E esse relacionamento kármico não está sendo findado justamente com o propósito de resolver isso? Então, o que eu pergunto pra você, será que vai realmente dar bom? Será que vai durar? Será que vai ser pra vida inteira? Olhando pelos números aqui, pelo aspecto, personalidade e N coisas que eu falei, gente, eu não acredito num relacionamento pra vida inteira, tá? Olhando aqui pela ótica dos números, pelo momento, pelos karmas, pelos desafios, eu acredito que realmente tem um prazo de validade. Então, pra mim, olhando pelos números, o futuro do relacionamento que eu vejo é esse, tá? Eu acredito aqui que, principalmente nessa virada de ciclo aí, pode ser que dure uns 4, 5 anos aí o relacionamento, mas, olha, a crise dos 7 anos, né, que falam que pode começar no 5º, no 6º, no 7º ano de relacionamento, com certeza vem, gente. Vai vir pra esse casamento, e eu acho que vai ser uma coisa realmente profunda, uma coisa grande, né, principalmente com a questão dos dois terem um lado materialista ali, que tá envolvido. E eu acho que isso pode dar muito ruim se chegar realmente a ter uma separação, a ter um litígio, pode acabar sendo uma coisa meio traumática aí, tá bom, gente? Então, isso é o que eu vejo aqui nos números. Pode ser que não agradou aí pros fãs do casal, tá? Mas como eu falei, não é a minha opinião pessoal, é o que eu visualizo aqui, fazendo uma análise total dos números, tá? É isso que eu trago pra vocês, da previsão aí do futuro desse relacionamento. Se você gostou do vídeo, né? Se você gostou, já se inscreva aqui no canal, já me segue, já curte, né? Comenta e compartilha esse vídeo, porque isso me ajuda bastante, tá? E é isso, se inscreve aqui para receber os próximos vídeos. Se você gosta desse tipo de vídeos, inclusive comenta aqui, escreve aí nos comentários, tem algum outro famoso, tem algum outro casal que você gostaria que eu analisasse aí, falasse um pouquinho da numerologia? Se tem, coloca aqui nos comentários que eu vou analisar sim, e de repente posso trazer próximos vídeos aí, falando aí das pessoas que vocês me indicaram, dos famosos que vocês
me indicaram aí nos comentários, tá bom? Então é isso, um beijo grande pra vocês, eu fico por aqui e até o próximo vídeo.